Alô você, seja muito bem-vindo ao penúltimo episódio da série Vivências Interculturais, by Isabela Ribeiro. E nesse sétimo episódio nós falaremos sobre interculturalidade e assessoria executiva. Eu estou muito feliz de ter compartilhado com vocês um pouco da minha vivência pessoal e profissional ao longo desse período, falando da minha origem, da minha cidade natal, Belém do Pará, quanto compartilhando um pouco das vivências nas outras cidades onde eu tive a oportunidade de viver, como Imperatriz do Maranhão e atualmente no Rio de Janeiro. Além disso, eu também contei um pouquinho para vocês sobre minhas vivências internacionais, especialmente relacionada à parte profissional, né? E hoje nós vamos entrar de maneira mais profunda dentro da assessoria executiva. No último episódio, no nosso sexto episódio, eu falei sobre a assessoria a expatriados, como que funcionou, como que foi importante na minha experiência, mas hoje eu vou destrinchar para vocês, eu vou pontuar para vocês de maneira mais específica, não somente compartilhando das minhas vivências atuais, mas também eu quero falar um pouquinho mais sobre esse assunto que me motiva tanto, que me empolga tanto e que foi o que me gerou, o que me deu, né, essa ideia, a vontade de realizar essa série aqui para vocês. Tá certo? Então, roda a vinheta. E afinal, o que é interculturalidade? Ao longo desse processo que passamos juntos, né, que eu compartilhei tantas histórias com vocês, e hoje eu quero falar exatamente o que é interculturalidade. Gente, nada mais é do que um encontro de duas culturas. Simples assim. E essas culturas, elas podem, como eu venho falando, elas podem ser qualquer uma, tanto internamente, falando, por exemplo, de Brasil. Nós somos todos brasileiros e eu sou de Belém do Pará, tenho uma cultura, né, nortista e tudo. Quando eu vivi no Nordeste, né, no Maranhão, que é, apesar de ser vizinho, estados vizinhos, são de regiões diferentes. E a gente já percebe uma cultura diferente. Quando eu vim para o Sudeste, quer dizer, já é uma outra cultura. E se eu for para o Sul, né, se for para o Sudoeste, enfim, são outras culturas totalmente diferentes dentro de um próprio país. Então, não precisa que você saia do seu país de origem para você ter acesso a outras culturas. Isso pode acontecer, inclusive, dentro do seu próprio estado, acredite. Então, esse encontro de culturas que é chamado de interculturalidade. Mas o que eu venho trazendo aqui, um dos motivadores, né, desses vídeos todos que eu venho trazendo, é justamente de mostrar e de te falar da importância que é ter habilidade intercultural. E eu tenho falado muito isso não só para você, que é secretário executivo, que é assessor, que já trabalha em grandes empresas e é o meu foco principal por ter essa experiência e por ter vivido isso, mas como eu tenho falado, para todas as pessoas, porque todos nós temos essas vivências com certeza absoluta e essas habilidades são importantes para todo mundo, é o que eu venho falando. Mas na assessoria executiva, isso torna-se algo um pouco mais, um valor um pouco maior. Por quê? Porque essa habilidade de entender, não somente entender e conhecer a cultura do outro, né? O que é muito importante dentro desse trabalho na assessoria executiva é você compreender de maneira profunda. Por quê? Porque a cultura do outro, né, o outro, esse outro, enfim, pode ser alguém que você trabalha, alguém que você convive, ele tem uma forma de agir, ele tem um comportamento diferente. Então, muitas vezes, para você entender esse comportamento, você precisa realmente ir mais a fundo na cultura. E isso é fundamental na assessoria executiva. É fundamental o nosso trabalho. Por quê? Se você viu o episódio anterior, eu compartilhei bastante falando sobre o meu trabalho relacionado a expatriados. Ou seja, vou aproveitar aqui mais uma vez para pontuar. O expatriado, falando de conceitualmente, né? O expatriado é aquela pessoa que vem de outro país de origem através da empresa que ele trabalha. Ou seja, ele sai de um país para o outro a trabalho, normalmente levando a sua família. O imigrante é aquela pessoa que vai, naturalmente, ela não vai pelo trabalho, ela vai de um país para outro, ela pode se empregar lá, ou não. Então, só para a gente ter essas diferenças conceituais aqui. E essa habilidade intercultural dentro da assessoria executiva, ela se torna extremamente importante.
Por quê? Porque nós, enquanto profissionais que fazemos essa facilitação nas corporações, especialmente com os executivos, nós vamos o quê? Facilitar ainda mais esse processo de adaptação. Imagina você, né, de uma pessoa que está saindo de um lugar a outro, enfim, foi tudo que eu falei no episódio anterior, né, em relação ao expatriado. Mas aqui hoje eu quero falar de maneira mais ampla, né, porque a assessoria executiva, de fato, ela é bem mais ampla relacionado à interculturalidade, relacionado à importância de ter essa inteligência, né, de desenvolver essa inteligência cultural. Independente se você atende a um expatriado, ou seja, a um estrangeiro. Você não precisa atender um estrangeiro para, né, desenvolver e para precisar desenvolver essas habilidades. E aqui eu quero pontuar para vocês que não sabem, né, ou reforçar para quem sabe, que a profissão de secretariado executivo ela é regulamentada pela Lei 7.377 de 85, pelo então presidente Sarney, e depois ela foi complementada pelo Fernando Henrique em 96. Enfim, mas é importante dizer que, além de ser regulamentada, a profissão ela tem as atribuições inerentes ao profissional de secretariado executivo. Ou seja, o próprio assessor, a gente vai ter alguns nomes, mas vamos tratar, né, como secretário executivo. Então, dentro dessas atribuições, nós vamos ter as questões relacionadas aos idiomas, da importância desse profissional desenvolver o seu trabalho em idiomas estrangeiros, enfim, não vai determinar quais idiomas, mas em idiomas estrangeiros, tanto na comunicação oral quanto na comunicação escrita. As questões relacionadas à administração, né, planejamento, organização, e dentre tantas outras atividades. Ou seja, a profissão de secretariado executivo, ela vai ter muitas atribuições. E essas atribuições, elas vão o quê? Elas vão se agregar a tudo isso que eu venho falando, né, dentro desse processo de assessoria. Então, por que eu estou, né, colocando dessa forma? Para mostrar quanto que não é algo que, assim, pode parecer muito simples. Para algumas pessoas acham que é simples, só é fazer, só é executar tarefas, mas definitivamente não é. Tanto que nós temos uma graduação, né, de 4 anos, e nós temos uma formação que nos prepara, não somente de maneira técnica, ou seja, que nos dá todo esse arcabouço teórico de, por exemplo, dos idiomas, relacionado à parte de administração de empresas, relacionado à contabilidade, relacionado a vários conhecimentos que são importantes nesse dia a dia corporativo. Mas também prepara o profissional em alguns aspectos mais voltados para esse pensamento estratégico, né? Justamente para poder lidar com todas as atividades inerentes à função. Então, assim, hoje eu percebo inclusive isso no meu dia a dia corporativo, né? Algumas pessoas, na verdade, muitas pessoas não conhecem exatamente como funciona a profissão em si, né? De maneira mais estratégica, como que nós podemos colaborar e devemos colaborar, né? De maneira muito mais ampla dentro das organizações. E, assim, muito dessa preparação ela é feita, sim, ainda na faculdade, mas muitas não, como muitas outras profissões, né? Especialmente no trato humano, nessa parte, né, mais sensível. Então, se você for, né, a lei, como eu comentei ainda há pouco, a lei, ela coloca lá que você tem que saber, né, trabalhar nos idiomas, tanto de maneira oral quanto escrita, por exemplo. Mas ela não fala sobre a parte cultural, né, do quanto que você tem que ter essa sensibilidade humana na recepção, né, no tratamento com outras pessoas de outros lugares e como que isso vai impactar nas relações organizacionais. E isso que é muito interessante, né? De como que tudo isso influencia nesse dia a dia da corporação, ou seja, até para ajudar a atingir os objetivos, as metas, enfim, todo o negócio, né, como eu costumo falar, o negócio, o fim da companhia. Então, o secretariado, o profissional de secretariado executivo, ele funciona muito como peça-chave para fazer essas conexões, fazer essas relações, para fazer essa comunicação eficaz entre as partes. E aqui eu vou aproveitar para compartilhar com vocês um pouco relacionado à minha experiência, né? Depois que eu saí do metrô, o projeto acabou, enfim, a empresa só tinha esse projeto no Brasil, então realmente ela teve, né, que liberar todos os profissionais. Eu fiquei em fase de transição ainda por uns quase 3 meses, mas no início, assim, em janeiro de 2017, eu já consegui, na verdade, a recolocação em dezembro, e iniciei bem no iníciozinho do ano, de 2017, na companhia que eu estou hoje, que é o Fox Sports. Foi um processo muito interessante profissionalmente. Por quê?
porque eu sempre atuei muito, né, eu estava atuando inclusive com os expatriados, utilizando o idioma inglês. Lembro, não sei se vocês lembram disso aí. Mas eu pouco utilizava, como eu disse, eu quase não utilizava o espanhol. Eu tinha tido experiências com o idioma, né, tinha estudado tudo, mas de uma maneira mais sucinta, assim, não era muito efetivo. Então, eu não me sentia tão segura quanto eu já me sentia no idioma inglês. Então, o que que eu fiz? Quando eu fui contratada, quando eu fui receber o ok da empresa, imediatamente eu fiz o quê? A contratação de um profissional, de um professor particular para desenvolver a conversação. E foi muito importante, porque de fato, pela companhia ficar, né, enfim, uma companhia global, né, internacional, mas que está dentro da América Latina, e como todas as empresas internacionais, elas têm, né, são divididas por regiões, para quem não sabe, e nós chamamos de região da América Latina, que ficamos. Então, a maioria, como vocês sabem, dos nossos colegas, né, dos nossos vizinhos, falam o idioma espanhol, então é de fundamental importância para ter essa comunicação. Então, e-mails, telefonemas, então eu tive que resolver muitas situações no idioma. Então, assim, desde lá, eu venho fazer isso, vai fazer quase 4 anos, eu venho estudando, aprimorando ainda mais. E foi, assim, uma experiência, outra experiência, assim, sensacional, muito importante, né? Não só por ter o idioma em si, que a gente fala muito, eu acabo falando, eu sei muito do idioma, mas assim, da importância de entender essa cultura, porque a maioria desses colegas, né, que pelo menos eu tive interação, a maioria eram argentinos. Tinha alguns do México, né, e tudo, mas assim, para mim é muito prazeroso, muito gostoso quando eu consigo participar, né, de situações, por exemplo, a gente participa de reuniões, recebe visitas, né, que aqui no Rio de Janeiro a gente recebeu muitas visitas ao longo desse tempo, enfim, de curtas, de alguns dias ou até semanas, e isso é muito interessante, da gente poder fazer esse atendimento, né, essa assessoria. E quando eu falo isso, gente, eu falo assim, desde você receber, cuidar para ficar tudo impecável, porque realmente são pessoas de alto nível, né, que a gente chama de alta direção, ou seja, de diretoria para cima, vice-presidentes, presidentes e tudo. Então, realmente é essencial que todo o trabalho seja feito de maneira muito não quero usar a palavra perfeito, né, mas que seja assim impecável dentro do possível. Então, para isso é importante entender as necessidades, né, as possíveis necessidades deles, e também, claro, dentro do dia a dia, né, que a gente vai dominando, né, com o passar do tempo da companhia, relacionada às políticas internas, relacionada, por exemplo, à logística, né, de viagens internacionais, e essa parte de transporte também é algo assim inerente, né, a esse tipo de situação de viagens, tanto para levá-los quanto para recebê-los. E o que é interessante aqui é justamente a gente falando da cultura local. Por exemplo, hoje eu já me considero com a cultura local, né, do Rio de Janeiro, vamos dizer assim, por já estar aqui há praticamente fez 7 anos que eu estou aqui, esse ano, esse agosto, inclusive, né, de 2020. Então, assim, nós vamos nos adaptando à realidade local e o quanto que é importante para a gente conhecer sempre, né, um pouco mais da cultura, né, no nosso dia a dia para essas pessoas que vêm de fora, até para poder orientá-las, tirar dúvidas, isso realmente é muito importante. Então, assim, muitas vezes se vê uma comitiva, por exemplo, alguns falam só inglês, outros não. Então, eu particularmente se vem um profissional, né, um executivo, que ele fala o idioma natural dele, é espanhol, eu vou querer falar com ele no idioma natural dele. Então, isso que é o mais importante, a gente ter a efetivação, não somente da comunicação, mas do resultado, da entrega, que eu costumo dizer, né, da entrega do evento, né, que eu costumo tratar tudo como um evento, como técnica em planejamento de eventos. Eu lembro que os professores falavam muito, né, tudo é um evento. Uma simples reunião, ela realmente pode se tornar um evento, quando você tem que tratar de toda uma logística para que aquilo dê certo, né? Desde cuidar da parte de apresentação, TI, iluminação, espaço, coffee break, enfim. Então, isso realmente foi um fator que foi muito, eu considero que foi muito importante e essencial enfim, para o sucesso, né, desse meu dia a dia aí, especialmente bem lá no início, quando eu lembro que no meu primeiro mês, na verdade, segundo mês, nós recebemos assim a visita mais importante que a companhia poderia receber, local, né, do dono na época. Então, assim, foi uma super, né, um super evento, não somente no qual eu tive a participação, mas assim, todo mundo se envolveu, porque realmente foi algo muito grandioso relacionado, né, à visita de muitos executivos ao mesmo tempo. Então, foi uma experiência bem interessante.
E aqui eu gostaria, né, de pontuar para vocês que ao longo desse tempo, especialmente nesses últimos 3 anos, sem dúvida, eu venho buscando desenvolver isso que eu quero deixar aqui. Eu vou deixar esse videozinho vai ser mais curto, porque eu quero que ele seja bem mais conciso e pontual no que eu vou colocar como habilidades fundamentais dentro dessa assessoria, né, de como que essa interculturalidade, esses conhecimentos da inteligência intercultural, elas vão se unir, né, elas vão se fundir com o que a própria assessoria em si ela já tem. Né? Quando eu falo aqui com vocês dessa questão da regulamentação, dos atributos da profissão, porque eu quero dizer que a gente já tem muitas das questões que eu vou pontuar aqui para vocês inerentes à própria função, né, e à própria profissão de secretariado executivo. Porém, quando nós vamos olhar com esse viés da interculturalidade, a gente vai o quê? Apenas aprofundar algumas coisas ainda mais, porque nós já temos muitos desses atributos e habilidades, né, como eu falei, que já vem, e outras a gente precisa aprofundar e ter um olhar mais cuidadoso. Então, agora eu vou pontuar aqui alguns itens que eu entendo como realmente essenciais. O primeiro deles, sem dúvidas, é o idioma. Então, sem o idioma, você não tem como se comunicar, né, com a pessoa. Então, o idioma que normalmente a gente sabe que é o mais difundido, não só na questão corporativa, mas de maneira global, é o inglês. Então, o inglês realmente ele é a premissa básica para o assessor executivo que atua em organizações, seja nacionais, enfim, especialmente internacionais, que lidam com esse público, tá? Então, o inglês, ele realmente vai ser algo que você tem que ter, não tem jeito, tem que ter o domínio, tem que ter o domínio do idioma. Claro que ele não vai ser o único. Hoje em dia, a gente sabe que as demandas estão cada vez maiores e que se pede, se você tiver um segundo idioma, muito melhor. Aqui no Brasil, né, aqui na América Latina, não tem como. É o espanhol, tá? Essa é a minha opinião. Claro que você, dependendo da companhia que você esteja atuando, pode ser necessário, pode se fazer necessário um outro idioma, como francês, alemão, mandarim. Então, assim, isso, claro, vai depender também do que você quer, do que você busca profissionalmente, e por isso que é muito importante você realmente ser o protagonista, né, como a gente ouve bastante essa palavra, da sua própria carreira. Para isso, você vai poder, né, definir o que você está buscando de maneira estratégica. Então, assim, idiomas, de maneira geral, eles se tornam fundamentais dentro dessa assessoria executiva internacional, tá? Então, idiomas, inglês e um segundo ou terceiro. Um outro ponto que também se torna, que também é muito importante dentro dessas habilidades que a gente precisa desenvolver, da inteligência cultural, né, é esse domínio da multiculturalidade. E assim, aqui eu vou falar para vocês por que que isso se torna tão importante. Quando eu falo da multiculturalidade, né, que é um outro termo, o que eu quero falar? Eu quero falar que é tão importante para você entender a cultura do outro. Se você, por exemplo, vai atender um executivo, vai receber uma delegação, enfim, ou a sua empresa tem negócios com companhias de outros países. Então, esse outro país, né, como eles lidam, como eles são, como é a cultura, como são os costumes, isso é muito importante conhecer, né, especialmente se o seu gestor, né, o seu executivo direto, ele tem essa relação. Então, se ele viaja para lá, ou se eles vêm para cá, se tem reunião, essas coisas assim. Até para você entender os próprios protocolos, né, de recepção, porque como sempre a gente ouve falar em algumas questões, vou usar aqui, por exemplo, o Japão, a Índia, lugares que têm uma cultura bem diferenciada da nossa, que alguns itens que para a gente pode ser muito natural e normal, para eles não são, pode ser até ofensivo e vice-versa. Então, ter esse domínio, né, mais a fundo, de conhecer essa cultura é muito importante. Tá? Então, claro, aí vai depender, como enfim, tem uma infinidade de culturas desse mundo afora. Então, obviamente, você vai fazer uma análise de maneira estratégica do que é importante para você aprimorar nesse momento. Um outro ponto que também é fundamental dentro dessa questão que eu estou falando das habilidades multiculturais é a sua própria cultura. Exatamente, a sua cultura local. Lembra que eu vinha falando? Desde lá que eu estava em Belém, depois eu vim para cá. Então, assim, nós, enquanto brasileiros, de maneira geral, a gente precisa, inclusive, ter um cuidado com isso,
que normalmente a gente tem aquela preocupação mais da nossa cultura, do nosso estado, da nossa cidade, mas a gente acaba realmente, às vezes, não conhecendo a cultura dentro do nosso próprio país. Então, a gente precisa ter, né, realmente essa preocupação, sim, inclusive local, porque muitas vezes a gente não conhece a história, né, a história da nossa cidade, a história do nosso estado, essa parte mesmo cultural relacionada a museus, relacionada aos pontos turísticos. Então, é algo assim que eu deixo aqui de recado, não só para você buscar estudar um pouco mais, saber da história, quanto conhecer realmente, né? Procurar nos finais de semana, de repente fazer um passeio, tem muitos passeios culturais que são gratuitos, enfim. Então, tem muitas maneiras de você buscar esse conhecimento sem custo mesmo, né? Enfim, pesquisando pelo próprio Google, né? A gente tem hoje tantas tecnologias que nos ajudam a ter esse acesso. Então, isso é algo também muito importante. Um outro ponto que vai dentro desse mesmo viés, né, é falar sobre autoconhecimento. E essa, inclusive, é uma habilidade que você precisa desenvolver. Né? Dentro do secretariado, de modo geral, isso é muito importante, né? As habilidades humanas, essas habilidades com outras pessoas, dentro das companhias, dentro desse dia a dia, as relações realmente elas são fundamentais. Que a gente consiga, né, colaborar para que elas se desenvolvam cada vez mais. Então, o autoconhecimento, o que tem a ver, Isabela, o autoconhecimento dentro disso? Quando nós buscamos nos conhecer, nos entender, isso nos dá poder, né, nos dá força para nos desenvolvermos, onde a gente vai entender que precisa desenvolver mais, né? E reforçar algumas coisas que a gente já tem de bom. Dentro de tudo isso também, por último, eu vou colocar aqui para vocês como algo de fundamental importância, é dizer que todas as habilidades relacionadas ao perfil do secretariado executivo, elas vão, né, claro, elas já são inerentes, como eu falei, de todas as gestões, né? A gestão do tempo, a gestão da produtividade, a gestão da própria tecnologia da informação também, ela se torna, né, ela tem uma importância muito grande nesse dia a dia, mas acima de tudo, especialmente nesse momento que estamos, não somente da quarentena, mas especialmente nesse momento assim da globalização, nesse momento de mudança, enfim, que a gente já vem passando há um tempo. E você pode perceber que os mercados, de maneira geral, né, a gente está cada vez mais sem fronteiras, e eu acho que esse momento realmente ele está mostrando isso de uma maneira muito escancarada, né? Então, fica muito claro a importância de nós termos uma mentalidade aberta ao novo, uma mentalidade mesmo de aprendizado contínuo. Eu venho falando muito isso e eu queria deixar isso aqui como um ponto assim importante. E é uma coisa que eu tenho praticado. Se você observar, né, ao longo dessas histórias, ao longo de toda essa série que eu venho comentando, todos esses pontos que eu comentei, eles estiveram permeados, né? Mesmo muitas vezes, eu lembro que lá no início eu falei, eu não conhecia muito sobre esse termo, né, da inteligência cultural, e de fato eu não conhecia, mas o secretariado, ele já tinha me preparado para algumas questões, né, na faculdade e tudo, mas uma coisa que ficou muito clara é justamente essa questão da mentalidade de buscar aprender, a mentalidade da gente buscar se desenvolver a todo momento, não somente nessa prática, na experiência, que isso realmente é muito importante, né? Nós aprendermos com a prática, nós aprendermos com as vivências, com as observações, nós observarmos como as coisas acontecem, identificarmos o que a gente acha que pode melhorar ou não, mas especialmente buscar também desenvolver habilidades técnicas, sim, como, por exemplo, a gente fala muito dos idiomas, mas tem outros, por exemplo, eu não sei mexer muito num software, não conheço ainda muito de tecnologia, eu não sei mexer muito no PowerPoint, no Excel, são habilidades técnicas que você pode desenvolver. Então, busque desenvolver essas habilidades também, que elas são importantes. E aí você vai dizer assim, Isabela, mas não sei, para mim não serve, eu nem uso, a minha companhia não usa tal coisa. Não importa o que seja exatamente, eu não vou falar que há uma tecnologia específica, mas você vai observar e vai analisar o que é importante para você estrategicamente, para a sua carreira, não somente naquela companhia, mas o que você está buscando ao longo, né? O que você busca para frente. Então você precisa fazer essa análise estrategicamente, né? Ou seja, não somente fazer por fazer, não somente ir atrás do que os outros estão fazendo, mas buscar algo que faça sentido para você.
Então, a gente, não sei se você já ouviu falar, mas eu acredito que sim, e tem se falado muito de habilidades, né, de hard skills e soft skills. O que são, afinal, né, que são as habilidades técnicas e habilidades humanas. Eu também sempre gostei muito desse termo, né? Por quê? Porque, de fato, eles são complementares, eles são muito importantes nesse dia a dia da assessoria executiva, como eu falei. Por exemplo, eu preciso sim saber mexer numa planilha muito bem para organizar todo o material, preciso saber mexer no Outlook, preciso saber, enfim, todo o pacote Office é de fundamental importância. Por quê? Porque eu sabendo mexer nas tecnologias, isso vai me trazer, vai me poupar tempo, eu não vou depender de ninguém, né? Não vou, enfim, eu vou conseguir desenvolver melhor as minhas atividades quando eu sei usar melhor as ferramentas. Se eu consigo me comunicar bem no idioma, eu vou conseguir atender da melhor forma, eu vou conseguir desenvolver a minha função, né? Ter a comunicação fluida naquele dia a dia. Isso realmente é muito importante, que são, como eu falei, as hard skills, as habilidades técnicas. Elas têm que estar ali, ó, assim, muito bem alinhadas. Porém, elas realmente hoje, cada vez mais, elas se mostram que elas não são o essencial, o crucial, melhor dizendo, né? O crucial aqui, dentro da assessoria executiva de alta performance, vai ser justamente as soft skills, as habilidades humanas. Que habilidades são essas, Isabela? Justamente as sensibilidades, né? Como é que você vai ser sensível a quando alguém vem até você que precisa de uma ajuda, que você tem a sensibilidade de perceber enfim, os problemas, de resolver, como é que eu posso dizer assim, até inclusive de negociar, que eu também venho falando muito ao longo da série aqui para vocês. Então, isso são habilidades que nós precisamos desenvolver sempre e cada vez mais. Uma delas, por exemplo, é a própria comunicação. Nós precisamos ter uma comunicação cada vez mais assertiva. Se eu souber fazer tudo, como eu falei, mexer no computador, ajeitar, mas se vem uma pessoa, tanto o meu executivo, ou se vem um executivo de fora, de outra cultura, e eu não tenho sensibilidade humana, eu não tenho, enfim, um bom senso para lidar com algumas situações e tudo, isso vai me prejudicar, eu não vou conseguir, né, resolver algumas questões que vão chegar até mim. Então, é muito importante nós estarmos atentos a isso. Aí que vem a questão também, mais uma vez, do autoconhecimento, é você se perceber o que eu preciso desenvolver, o que eu ainda não estou confortável em algumas situações. Então, essas questões todas são importantes porque é o lifelong learning que a gente vem falando, que é o aprendizado contínuo. É essa mentalidade, o tempo todo você está buscando se desenvolver em qualquer um desses campos, né? Porque eles se tornam únicos, eles se tornam um só, não existe um ou outro. Nós somos um ser humano integral, né? Por essência. Então, nós precisamos ter toda esse know-how completo. Isso realmente se faz fundamental. E na assessoria executiva, se nós não tivermos isso realmente, na verdade, a gente não vai conseguir alcançar, né, o sucesso que muitas pessoas buscam, vamos dizer assim, que ele não vem realmente de graça. Existe muito suor, muito trabalho relacionado ao atendimento de muitas demandas que muitas vezes elas não vêm diretamente. Isso acontece muito conosco, por quê? Porque dentro da assessoria executiva a gente não vai, e cada vez mais a gente vem trabalhando isso para não ser um tarefeiro, eu não vou só obedecer ordens e seguir, enfim, tarefas muito operacionais. Nós temos que estar sempre à frente. E isso é possível quando você conhece o mercado, quando você conhece bem a sua companhia, quando você conhece bem as necessidades, né, no meio em que você está, no seu dia a dia, enfim, dos seus executivos que você atende, dos profissionais que estão ao redor, você faz esse meio de campo, que as pessoas possam executar da melhor forma as suas tarefas, poupando tempo, realmente tendo essa gestão do tempo da melhor forma, sendo produtivos. Então, isso realmente é algo assim que eu fico muito feliz, né, de compartilhar aqui com vocês, porque isso faz muito sentido para mim, eu venho vivenciando isso ao longo da minha vida aí, ao longo dessa carreira, como eu comentei com vocês lá no início, muitas coisas não foram fáceis lá no início e hoje eu ainda continuo sempre com muitos desafios, porque eu acredito que nós temos que sempre estar buscando esses desafios, buscando essa oportunidade de crescer, porque o crescimento, né, pessoal e profissional, que eles estão todos juntinhos aí, eles vêm justamente dessa superação, né, de cada vez mais superarmos os desafios que se mostram e que nós possamos ter esse olhar, né, de aprendiz.
esse olhar de, eu costumo dizer, de eterno aprendiz, sempre buscando não o que eu já sei, o que eu já conquistei, mas usando tudo isso que você já conquistou para ser base para novos voos, para você alçar novos voos. E na assessoria executiva é de fundamental importância que as competências humanas estejam cada vez mais muito desenvolvidas dentro do seu dia a dia, como as habilidades intra e interpessoais, a inteligência emocional, a resiliência, que tem se falado muito também, liderança, motivação, automotivação, né? É realmente também muito importante a negociação e especialmente a comunicação assertiva. E como eu venho falando, e como eu comentei, né? Você precisa, não tem um momento que você vai estar totalmente pleno nisso. Pelo menos eu acredito que é um desenvolvimento constante. A cada dia você vai aprendendo um pouco, vai aprendendo coisas novas, vai passando por situações diferentes. E é assim que a gente consegue realmente chegar até o nosso sucesso, que é realmente buscando vencer a nós mesmos, a cada dia mais. Tá certo? Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui. Me diz se fez sentido para você tudo isso. Eu já estou com saudade, está chegando, né, realmente no finalzinho. O próximo episódio será o último episódio da série, no qual eu vou compartilhar especificamente as minhas vivências nas jornadas educacionais internacionais que eu tive a oportunidade. Eu praticamente não comentei aqui nos episódios, porque eu vou trazer esse último episódio falando especificamente disso, justamente mostrando para vocês assim como que isso aconteceu, não foi de maneira simples, foi de maneira suada, e como que foi importante essas vivências na minha carreira, mas especialmente como foi que eu consegui chegar até elas, tá bom? Eu espero que realmente vocês estejam curtindo esse conteúdo e que vocês possam compartilhar com aquelas pessoas que precisam, enfim, que tenham interesse, tá bom? Deixe seu joinha, compartilha, me ajuda, dá um like aqui. Realmente o canal é novo e eu estou realmente buscando fazer melhor, estou com muitas ideias interessantes para o futuro, para trazer realmente relevância e conteúdo de qualidade para a assessoria executiva, para o secretariado executivo, para quem é dessa área, para quem busca realmente se desenvolver, quem tem essa mentalidade de aprendiz e quem não tem, estou aqui também para você, para te ajudar a desenvolver também essa mentalidade. Nos vemos em breve. Beijo, até mais.